Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos aprender um pouquinho sobre a escravidão no Brasil e os movimentos de resistência. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles usavam o índio como mão de obra escrava. Só que isso não era bem visto pela Igreja Católica, porque os índios eram considerados cidadãos de Deus e por isso eles tinham que ser convertidos, e sendo convertidos, eles podiam não ser escravos, eles não podiam ser escravos. Aí, por causa disso, acabaram trocando pela mão de obra escrava africana. À medida que a escravidão africana foi se consolidando na América, o tráfico negreiro foi se tornando cada vez mais importante no Oceano Atlântico. Os principais pontos de embarque dos cativos eram no Golfo da Guiné, no litoral do Congo e na Angola mais ao sul. Do outro lado do oceano, os principais pontos de chegadas de escravos eram no litoral brasileiro, no Caribe e na parte mais ao sul da América Inglesa. O pioneirismo português fez com que eles tivessem grande importância no tráfico negreiro. Foram eles que criaram um sistema de feitorias e fortes, em vez de ter expedições para a África diretamente. E eles se limitavam a manter contatos apenas com os líderes africanos, em vez de diretamente com os escravos. Os quilombos foram uma forma de protesto, rebelião e refúgio para os escravos. E o mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares, que fica em Pernambuco. E o seu líder mais famoso foi Zumbi, que tinha essa fama de imortal, justamente porque um líder dos quilombos, eles tinham que se sentir superior à coroa portuguesa. Depois de 15 anos que ele comandou, liderou, ele começou a perseguição, que os bandeirantes paulistas foram atrás do Zumbi para matar ele. Depois de 2 anos somente que eles conseguiram decapitar sua cabeça, e eles levaram para a cidade para expor na praça, para esse rumor de que Zumbi não era mortal acabar. Então, os senhores de engenho acabavam se envolvendo com as escravas, mas não era um relacionamento amoroso. Era mais um estupro. Porque naquela época, né, era barbaridade, sim. A minha tataravó, ela tinha uma união com um homem negro, então todos os filhos dela, como ela era negra, todos os filhos eram negros. Só que ela acabou engravidando de um senhor de engenho e acabou nascendo uma criança branca, que é o meu bisavô. E aí, como meu bisavô era bem branco, acabou nascendo o meu avô, que também era bem branco. E isso dá origem até hoje. E na minha família temos ainda alguns traços negros. Eu acabei não puxando, mas o meu irmão tem alguns traços. E a família mais por parte do meu pai, mas os primos também tem. Mas vocês já se perguntaram por que a princesa Isabel entrou com todas essas leis contra a escravidão? Aconteceu o seguinte, isso estava acontecendo tudo mais ou menos no período da Revolução Industrial da Inglaterra. E a Inglaterra precisava vender máquinas. E não, por que escravos, mas máquinas ia dar certo? Precisava de proletariados. Aí a Inglaterra começou a entrar com pequenas ameaças contra o Brasil, falando que ia cortar algumas relações, comércio, e isso ia prejudicar extremamente a economia do Brasil. Então, por pressão, a princesa Isabel foi entrando com essas medidas até que conseguiu a Lei Áurea. E a primeira lei que a princesa Isabel assinou foi a Lei do Ventre Livre, que também é conhecida como Lei Rio Branco, que foi assinada em 1871, que foi tipo um início, que ela, a partir daquele momento, toda escrava que tiver um filho, esse filho vai ser livre. Só depois de um tempo, em 1888, que ela foi assinar a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Só que, atualmente, a maior parte desse trabalho considerado escravo está localizado nas zonas rurais do Brasil. Também é nas zonas urbanas, como na região metropolitana de São Paulo, onde muitos imigrantes sofrem com isso
como bolivianos e asiáticos, que trabalham muitas horas por dia, sem folga, e recebem muito pouco. Nós podemos citar alguns exemplos de escravidão no cinema e na literatura também. A gente pode citar Sim a Moça, que retrata sobre a filha de um rico fazendeiro, que ela volta depois de um tempo para São Paulo com ideias contra a escravidão e tal. E ela acaba arranjando um conflito com o próprio pai por conta de um escravo que se revolta contra o chefe dele e todos os caras que mandavam nele. Nós podemos citar também a história da escravizaura, que foi adaptada para TV um tempo depois. A gente pode puxar o exemplo da Malu sobre a família dela, porque a Isaura ela era filha de escrava com um português, então ela era branca. Então ela foi criada por uma família de brancos, só que ela era protegida da matriarca da família. E a mãe da família, ela só tinha um único pedido quando ela morresse, que fosse que a Isaura fosse libertada. E por último, nós podemos citar Chica da Silva, que é a história de uma bela escrava que ela se tornou amante de um cara rico, dono de terras e minas em Diamantina. E ela promoveu vários banquetes luxuosos e festas que acabou se tornando famoso. Então essa foi a nossa videoaula de história sobre a escravidão e a resistência dela no Brasil. Espero que vocês tenham gostado.